nossa reflexão vai ser Agradeçamos Sempre. O livro é Mensagem de Luz, de Chico Xavier, psicografia de Emmanuel. Então, ele fala o seguinte: agradeçamos sempre, dando sempre graça a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes. Dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargastes a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que te transfiguraria, talvez de futuro, em pesado grilhão. Não te confie às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, é uma reflexão sobre agradecimento, mesmo naquelas coisas que nos machucam, que a gente se sente derrotado e que nos ensina que a gente tem que manter sempre a cabeça erguida para superar essas dificuldades. Então, que Deus nos abençoe sempre, aliás, que a palestra do Munir hoje seja bem proveitosa para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos, aos internautas da Rádio Portal da Luz, que nos ouve através do pool de emissoras, aos companheiros aqui presentes, à direção da casa, nosso muito obrigado. E convidados que fomos para estar aqui hoje, depois dos últimos acontecimentos que houveram comigo, e refletindo neste domingo, que vocês podem perceber, eu estou com uma lesão no nariz, também lesionei a minha mão direita, o joelho, outras partes do corpo, por causa de um tombo, de um simples desequilíbrio no meio-fio em frente de casa. E aí, como espíritos que somos, a gente já pensa, deve ser os irmãozinhos, isso, aquilo, mas não é, são os nossos pensamentos, né? E as nossas atitudes, os comportamentos, que às vezes nos levam a nos divergir de nós mesmos e automaticamente sucumbimos. Então, como o ano passado para mim foi um ano muito difícil, emocionalmente falando, e esse final de ano senti emocionalmente isso, e fisicamente houve o reflexo. Então, passei um ano novo com dores do corpo, com desconfortos na coluna, em outras partes do corpo. Procurei uma amiga querida que frequenta essa casa para fazer acupuntura, todos conhecem, a Ellen Mete Fogo, e eu fazia sessões, e na outra sessão ela me perguntava se eu tinha melhorado, e eu infelizmente dava notícia para ela que não tinha melhorado,
que eu estava num estado um pouco pior do que na última sessão. E eu imaginando que aquilo era um reflexo do tratamento que fazia piorar para depois melhorar. Mas ela estranhou. E aí, fiz a última sessão na sexta passada, quando foi no sábado, de manhã, um simples ato de levar entulhos para o lixo em frente de casa. E um gatinho que se aproximou de mim, que mora do outro lado na rua, que eu o alimento porque ele é abandonado. E quando ele se aproximou de mim e o cachorro fez menção de atacá-lo, eu esqueci que eu estava com a caixa na mão e fui intervir. Pisei no meio-fio e caí de nariz no asfalto, né? Então isso aí me fez refletir. Um simples acontecimento. E domingo fiquei pensando, o que eu poderia falar na segunda-feira, que nessa casa que eu me sinto muito à vontade, onde me sinto muito bem, o que eu poderia falar que pudesse trazer alguma experiência e que pudesse ser útil. Não simplesmente vir aqui falar alguma coisa sobre o Evangelho, que eu muitas vezes já fiz, mas sem nenhum resultado prático. Aí fui refletir e pensar. Me caiu às mãos essa obra maravilhosa de uma autora que eu não conhecia, mas que eu tinha em casa e não tinha lido, Juscelma Coelho, intitulado, é o volume 8, de uma coleção de 8 obras que ela tem, intitulado A Cura pelo Espírito, A Cura pelo Amor Incondicional. Então, quando o Luiz me perguntou o nome da palestra, eu apenas conjuguei, né? A cura pelo Espírito, 2 pontos. Prova do amor incondicional de Deus. Essa escritora, a Juscelma Coelho, ela é de Minas Gerais, ela natural de Conselheiro Pena, é graduada em Magistério e em Pedagogia, ambos pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, e especialista em administração. Dentre os vários trabalhos que ela faz trabalho de divulgação do espiritismo, como oradora espírita, realiza palestras, estudos doutrinários por todo o Brasil e exterior. Para mim foi surpresa, porque eu não a conhecia. Atuante na doutrina espírita desde 1974 e atualmente ela é presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, o SEMAN, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o SEJA, e presidente do Conselho de Administração do Hospital Espírita André Luiz, para ver como ela é ativa. Ela administra ainda a editora espírita Fonte Viva, o Bem-vindo Instituto Cultural e a editora Horizontes da Mente Produções. Ela tem livros publicados com os títulos Linha Direta com Deus, A Cura pelo Amor Incondicional, que é este, Indagações do Mestre Jesus, Os Sermões de Jesus, entre outros. Ela é responsável pela coordenação geral da produção e distribuição da pomada Vovô Pedro. Interessante, Luiz. E aí, ela escreveu esta obra, baseada nas curas de Jesus, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no prefácio dessa obra maravilhosa, ela vem nos conectar com o divino, quando ela faz um breve comentário a respeito da introdução que ela faria desta obra que ela nos trouxe a lume. E ela começa falando que o magnetismo humano é uma força que, apesar do surpreendente progresso tecnológico de nossa época, ainda não é inteiramente conhecido pela ciência atual. E manifesta-se, e sempre se manifestou entre os homens, como uma força natural. Apesar de ser uma força natural, nós ainda temos como algo espetaculoso, né? Então, as manifestações espontâneas do magnetismo humano, como ela nos diz, espontâneas ou provocadas pelo homem, ainda intrigam sábios e estudiosos há milênios e ainda hoje provocam curiosidades, inclusive entre os cientistas. Nós vemos que são céticos os cientistas
que buscam o progresso da cura, mas ainda não associam isso ao magnetismo humano, que é o magnetismo animal, que o pai do magnetismo, o alemão Mesmer, né, nos trouxe como conhecimento que nós estudamos na doutrina espírita. Então, entre outras citações, ela fala que há fortes indícios, desde os tempos remotos, lá atrás, né, que da civilização egípcia, que o magnetismo esteve presente, inclusive, nos processos de construção das pirâmides e das mumificações. Essa informação é importantíssima. Por quê? Porque ela diz que os registros da época do cristianismo indicam que foi muito pródiga a presença do magnetismo nessa fase da história da humanidade. E isso se deu por meio de inúmeras cúmulas e fenômenos que ficaram conhecidos como, entre aspas, milagres. Tanto aqueles que seguiam Jesus, quanto os que não o seguiam. Então, ela começa fazendo a seguinte indagação: os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? E aí ela complementa: ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Essa citação ela retira do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, e aí ela traz para a nossa reflexão. Então ela diz que no final da Idade Média e no limiar da Idade Moderna, surgem, por intermédio do médico, astrólogo e alquimista suíço Paracelso, que nós também estudamos no magnetismo, as primeiras práticas médicas com o uso de talismãs para a cura natural de ferimentos. No entanto, não há ninguém mais que tenha se dedicado ao estudo e com tanta eficiência para provar os efeitos dos magnetismos na cura, como o médico alemão, como dissemos, Franz Anton Mesmer. Então, quando ela passeia por isso, ela vem descrever no primeiro volume desse conjunto de obras de 8 livros, a dedicada e árdua luta do Mesmer, para que ele procure demonstrar para a humanidade, através do meio científico, e ao mundo como um todo, a eficácia das curas pelo magnetismo humano, que ficou conhecido como magnetismo animal. Então ela relata, passa por este autor, para no segundo volume ela abordar uma fundadora da religião norte-americana, chamada Mary Baker Eddy, e essa religião se denominou Christian Science, baseada na grande descoberta da força curadora, por esta tal de Mary, que advém de uma firme e verdadeira vontade, segundo ela, da certeza da bondade de Deus e de que o mal não existe como algo imposto aos homens. Ela aborda isso também nesta obra. E aí, no terceiro volume dessa fantástica coleção, ela nos fala da maneira acessível e abrangente acerca do relato do trabalho de Sigmund Freud no desenvolvimento da psicanálise como recurso curador, por meio da sondagem, ou seja, incluindo em alguns casos a hipnose, acerca das causas, das aflições, dos sofrimentos e suas manifestações, os quais residem nas profundezas da alma humana. E aí ela passeia, através desses 3 volumes, para chegar lá no último deles, aos efeitos curadores da fé, pasmem, por meio da pomada Vovô Pedro, que tem a mesma fórmula espiritual, de amor,
de bondade, caridade, da que é produzida aqui no Portal da Luz, que é a Pomada da Luz, que eu desde que caí sábado eu estou passando sem parar. Então, esta pomada, diz ela, é um recurso conhecido de cura espiritual, utilizado em vários centros espíritas de nosso país e no exterior, inclusive, produzido com base nos fundamentos do magnetismo, oriundos tanto da mentalização quanto da oração. E aí, nesse 7º volume que ela trata da pomada, ela fala da dinâmica espiritual na qual a pomada Vovô Pedro é preparada pelos vários centros espíritas para que o magnetismo de amor, do qual a pomada é portadora, induz os processos de cura espiritual, tanto pela fé quanto pela esperança. E aí, ela leva o leitor a compreender que a pomada Vovô Pedro, como a pomada da luz, para sua eficácia, deve ser distribuída gratuitamente, visando assegurar não só a pureza da intenção, mas o total desinteresse por quaisquer vantagens mundanas, sublimando assim a fé e a boa vontade em quem a usa. A gente vai vendo que o bom senso dessa escritora é fantástico, que eu não conhecia, que ontem me veio às mãos, que aí ela nos convida a uma reflexão, por meio das citações evangélicas, que vem no último dos 8 volumes, que é esse que nós vamos tratar aqui, o volume 8, de que todos os caminhos percorridos no desenvolvimento da compreensão do magnetismo humano, diz ela, ao longo de todos os tempos, já estavam presentes com as divinas e sublimes manifestações das curas de Jesus, cuja incompreensão ainda hoje presente, as cataloga, inclusive nós espíritas, muitos de nós, como se fossem milagres. Então nós vamos iniciar, e dentre as várias curas pelo Espírito que ela narra, são inúmeros, nós escolhemos 2 para nos debruçar sobre eles. Um, que está no capítulo 4, que fala da cura de um leproso, e o outro, que está no capítulo 10, que fala do centurião de Cafarnaum. Diz ela na introdução que isso não se trata de aprofundamento e que se esgota por si só na obra, são apenas algumas reflexões. Mas a gente vai ver ao curso da nossa citação que essas reflexões são tão profundas que nos leva a um dilargamento da nossa compreensão espiritual. E ela fala que nós, ao falarmos em cura pelo Espírito, ela se refere a ele, com E maiúsculo, o mestre, que é o nosso maior modelo. Então ela começa se baseando nele, no nosso guia, nosso modelo, nosso curso de oração. E ela diz que ele não curava por conveniência ou interesse. A cura se dava pela transformação do Espírito. Jesus não curou a todos. Muitos foram até ele e não receberam o beneplácito da cura. Curaram-se aqueles que estavam preparados para tanto, teriam merecimento para isso, e que traziam dentro de si não só a fé na cura, mas a esperança de mudança de algo melhor em sua convivência diária. E Jesus utilizava o processo da cura como forma evangélica de reforma do ser e exemplo uníssono para os seus próprios apóstolos, que deveriam ver naquele ato curativo algo que os induzisse a desenfrearem de dentro para fora aquilo que ele anunciou, que todos nós faríamos o que ele faz e muito mais se tivéssemos a verdadeira compreensão do nosso ser. E ela continua, a nossa escritora, por sinal fantástica, e recomendo a todos, que ela diz assim:
A cura que evidencia observância da lei e da harmonia é a cura que se traduz pelo amor incondicional. E ela começa dizendo assim, que vários são os caminhos para encontrarmos o alívio, mas um só deles promove a cura efetiva e definitiva. Complementando, a vivência em comunhão com a luz. E como nós vamos viver com a luz, sem a força de Deus que trazemos em nós, e se de nós não irradia para o mundo essa luz que é a harmonia? Então, lá nas reflexões do Evangelho, Jesus nos fala que nós somos um centro de recepção e de emissão de luz do amor de Deus que se reflete em nós. Mas para que isso venha à tona, é preciso que nós, como elementos circundantes do reino celestial, coloquemos em prática os recursos que há em nós, inerentes da alma humana, mas que ainda estão estáticos, escondidos no fundo dessa pedra que precisa ser lapidada. Então ela fala que nós podemos ser ajudados, mas somente nós nos curamos. Não é o terceiro, não é intercessor. Pode haver o auxílio das forças divinais, conjugadas pela força do pensamento, que nós colocamos em prática, da oração e do sentimento, que nós manifestamos em nós. Mas quem se cura é apenas o enfermo, através da sua explícita boa vontade. Quanto mais nós nos desconectarmos das paixões, diz ela, das mágoas, dos rancores, das invejas e das tristezas e atos viciosos similares, mais nós vivenciaremos a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira cura pelo Espírito, que leva o título do livro, a cura pelo amor incondicional. O amor que nós dispensamos a nós mesmos e que está embutido em nosso coração. E como afirmou o nosso querido amigo Chico Xavier, sei o que devo ser e ainda sou e não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar a ser um dia o que devo ser. Essa frase colocada por Chico nos leva a refletir, para que nós prossigamos nos curando dia após dia. Sem essa cura constante e diária, que as mazelas estão encravadas em nós, nós não conseguiremos chegar a este amor incondicional que a autora nos relata. E aí nós vamos ver como se dá a cura pelo Espírito. Jesus, lá em João 8,32, asseverou: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então a libertação é uma ação de libertar-se. Se eu nasci para isso, e vim para o mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, afirmou Jesus, lá em João 18, 37, 38. Mas houve um momento que Pilatos, à frente de Jesus, lhe pergunta: o que é a verdade? E naquele momento, Jesus lhe silenciou. O silêncio de Jesus, ante a pergunta, diz ela, nos deixa meditar a respeito do significado da palavra verdade. Em sentido amplo, diz ela, faltam-nos recursos para entender e definir, mas no dia a dia torna-se de fácil compreensão. Como assim? Quanto mais conhecemos algo que nos assustava antes, ou que nos amedrontava, menor será o nosso medo diante desse fato. Por exemplo, nós perdemos o medo de andar de avião quando conhecemos-lo pelo primeiro voo que tivemos. Nós perdemos o medo de dirigir quando conhecemos o carro e seus recursos que o fazem ambientar.
E nós perdemos o medo de uma pessoa qualquer quando nós conhecemos um pouco mais sobre ela. Então são os receios que vão ficando à parte quando nós conhecemos a verdade. É uma comparação até um tanto chula, mas remete ao silêncio de Jesus diante de Pilatos. E conhecendo a verdade, nós nos libertamos do egoísmo, da prepotência, do preconceito, das mágoas, remorsos, melindres, orgulhos, vaidades e etc. E ela fala para nós que nesse texto que Jesus asseverou, ele afirma ter vindo dar testemunho da verdade. Em outro versículo também, ele afirma ser a própria verdade. Ele, Jesus, lá em João 14:6. Então, nós somos levados a entender, por esta equiparação, de que, conhecendo Jesus, que ainda não conhecemos, nós nos libertamos para todos os passos seguintes da vida eterna, para este amor incondicional que leva à cura pelo Espírito. Então, se nós já conhecemos Jesus, mas não o vivenciamos, por isso que nós estamos hoje aqui, enfermos, prepotentes, preconceituosos, porque apesar de conhecermos-lo, ainda não nos tornamos livres de certos condicionamentos que nos fazem portarmos da mesma maneira sempre. Então, a história começa nos chamando a atenção para que nós não percamos tempo e procuremos seguir Jesus na profundidade desses dizeres. Então, o primeiro dos nossos episódios fala lá em Marcos, capítulo 1, versículos 40 e 45, acerca do leproso. Então, a citação evangélica diz o seguinte: e veio a ele um leproso que de joelhos lhe rogava, dizendo: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Após aquela cura, o leproso fez a divulgação, como a gente faz a divulgação da doutrina espírita, como recebe uma bênção, e Jesus era assediado em todo lugar que chegava por conta dessa cura. Então, ela começa narrando assim: quando convém curar. E ela cita nessa narrativa o escrito do escritor do Espírito Miramês na obra Cristo em Nós, da editora Fonte Viva. Quando ele fala que nem tudo que se pede pode ser dado, e muito menos quando se trata de coisas espirituais. Ele fala que o Evangelho, na verdade, ensina-nos o pedir e obtereis. Contudo, não nos deixa à vontade no campo da vivência diária. Apesar de ele ensinar isso, não nos dá autonomia completa. Pede-nos constantemente que haja, por parte de nós, reforma dos nossos velhos costumes e o levantamento da nossa vida pregressa. Ou seja, um exame minucioso das particularidades, comparando os ensinamentos da Boa Nova com os meus atos pretéritos, que ainda ruem o meu interior espiritual, afetam o meu emocional
e reflete no corpo físico, como ocorreu comigo recentemente e que me despertou para essa leitura. Então, ao nos modificarmos, diz Miramês, imediatamente nos tornamos conscientes de que não estamos certos, no sentido de não continuarmos errando. O buscai e achareis, e o pedi obtereis, segundo ele nos afirma, não nos isenta de saber como convém pedir, nem como devemos buscar, ou seja, cada coisa tem sua regra particular. A profundidade do pensamento é tão clara que nos leva a outros raciocínios. Ele fala que nem o próprio Deus pode atender às vontades inconscientes dos homens. Nem o próprio Deus. A cura está em nós, como parte integrante do ser integral que somos. Nós temos tudo em nós. Jesus disse, vós sois deuses, né? Temos tudo em nós. O problema é a nossa pouca compreensão das capacidades intelectivas que nós deveríamos ter acerca dos recursos interiores que já trazemos em nós. E por conta disso, nós estamos ainda engatinhando na busca da cura pelo Espírito, que nos remete a uma mudança de comportamento, seja mental, seja intelectual, seja sentimental, seja físico, seja intencional, para que o amor adicione a nós a vontade da cura. Então ele fala que Cristo não curava todos os enfermos que vinham à sua procura, evidentemente, porque se eles fossem atendidos todos, os pedidos de todos os doentes, resolvidos todos os problemas, cairia por terra a liberdade de cada um. E o pequenino ângulo de esforço próprio, que deveria ser a parcela exclusiva individual dos espíritos em evolução, não teria mais eficácia. Ou seja, as pessoas se acomodariam pelo simples toque do outro, que teria o magnetismo próprio, e esqueceriam-se de que estão aqui para evoluir. Essa dádiva nos explica por que Jesus curava os enfermos que o procuravam. Ele nunca curou todos, mas somente aqueles cujos compromissos já estavam sendo concluídos naquela área espiritual reflexiva no corpo físico. Como eram dotados, como ele era dotado de grandes poderes mentais, ele conseguia ler o passado do indivíduo, como nós lemos uma carta que nos chega pelo correio. E ele, como mestre ímpar que era, ele se poderia fazer mais útil para aqueles que o procuravam, com O maiúsculo. Ou seja, aqueles que vinham até ele com a modificação interior em movimento, apta a receber os beneplácitos da cura. Então, na verdade, todos que eram tocados por Jesus ficavam curados, porquanto ele só o fazia aos que vinham a ele de fardo leve e jugo suave. Miramês coloca isso com tanta pontualidade, que essa autora trouxe com tanta clareza, que parece que nós estamos vendo agora os movimentos de outrora. E aí, ela vem nos falar assim, que os espíritos cheios de pecados, carregados de mazelas morais e espirituais, que tinham vontade de o procurar com O maiúsculo, para serem curados, eram desviados pelos seus próprios guias espirituais, muitos dos quais se indispunham contra ele, Jesus. É o fato desse leproso curado por Jesus. Então, às vezes, os obsessores que nos acompanham, ou os irmãos menos felizes que não nos querem bem, buscam nos desviar da rota do bem. E nós imaginamos que não somos merecedores da cura. E aí Jesus recolocava as coisas no caminho certo. Então, toda enfermidade provém do pecado, diz ela, parodiando Miramês. Que todos os problemas são gerados de faltas cometidas, que todas as dores
procedem dos nossos erros, e quase tudo são processos de evolução dos próprios espíritos. Tudo se encadeia de uma forma tão sistêmica que aí ela vai caminhando pela história. E ela falando do ladrão, junto com Jesus na cruz, que ele só atendeu ao bom ladrão na hora suprema da cruz, dizendo: logo mais estarás comigo no meu reino. E nada disse aquele que o insultou veementemente. Disse para o bom ladrão, para o outro não. Por saber que o bom ladrão pediria socorro e seria atendido. Por saber que o bom ladrão era espírito sofrido, maduro nas lides do mundo, e naquela hora foi banhado por novo entendimento, dado o seu preparo pelo sofrimento. O fato dele ser ladrão não quer dizer que ele era uma pessoa sem modificações. Ele tinha um preparo interior, mas que os percalços do mundo o impediam de verificar, olhar para dentro de si. E aí o mestre atendeu ao seu pedido, não o salvando completamente, porque daí seria muito fácil, né? Por não pertencer-lhe essa tarefa de salvá-lo imediatamente, e sim a ele próprio, Jesus, prontificou-se a levá-lo ao reino dos céus, mostrar-lhe as belezas da vida naquele ambiente e dizer-lhe: vai em nome de Deus à terra, porque os bons a herdarão, e salda tudo que deves ao mundo, e viverás aqui eternamente. Ou seja, não deu para ele tudo de mão beijada, não trouxe a bandeja para ele desfrutar, falou que ele teria a recompensa no momento oportuno. E o outro, o mau ladrão, ficou entregue a ele mesmo e ao tempo, no sentido de se preparar para aprender e posteriormente respeitar as leis de Deus. Não também perdido para sempre, mas algum dia iria ele ser o bom espírito merecedor do reino de Deus, aonde foi o primeiro bom ladrão. E aí ela segue indefinidamente. E o tempo passa que não deu nem para terminar o primeiro capítulo. Posso me estender um pouquinho mais? Então, ela vai dizer assim, que na verdade o arrependimento salva a alma dos sofrimentos, das torturas e das calamidades, quando nós, como estudiosos dos evangelhos, dissermos que não nos salvamos pelo arrependimento. Como que nós vamos dizer isso? Porventura nós já entendemos o que é arrependimento? Essa é a questão. E aí, arrepender-se à frente de alguma alma insana é não incompatibilizar-se com os ensinamentos evangélicos. Ela diz que nós precisamos nos arrepender para que haja esta salvação da alma que vai em nós. Isso se dá quando? Quando a consciência libera toda a tranquilidade e a sua vida palmilha dentro do amor puro, em todos os ângulos da nossa atividade no dia a dia. Ou seja, dedicar ao outro aquilo que nós quereríamos que o outro nos oferecesse. Se nós nos arrependemos, estaremos salvos como bom ladrão, em nome de Deus e de Jesus. Mas aí, nós vamos esquecer o segundo tópico, para nós podermos concluir dentro do tempo previsto para nós refletirmos. Na obra Cura e Libertação, do escritor espírita, juiz de direito em São Paulo, José Carlos de Luca, num dos capítulos que ele fala sobre a nossa modificação interior, ele trouxe uma mensagem que ele viu colocada na porta de um consultório médico. Vocês já devem conhecer. E essa mensagem circulou em diversos sítios da internet por muito tempo e é de autoria desconhecida. E essa mensagem, ela encaixa tão perfeitamente nesse estudo que vou lê-la com muita calma. O resfriado escorre quando o corpo não chora.
A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna, entre aspas, tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. O que ele quer dizer para nós? Que a doença que se nos aparece é um convite para ouvirmos a nós mesmos. Assim como eu parei para refletir depois desse estágio que tive, eu percebi que ele diz que nós precisamos tomar cuidado para que os tratamentos médicos ou espirituais que venhamos a fazer não encubram a mensagem de alerta que a doença veio nos trazer. Em todo fundo de doença, há uma mensagem embutida querendo nos ensinar algo. Segundo o cancerologista Carl Simonton, a doença, abre aspas, é um sistema de feedback, ou seja, retorno da informação do nosso organismo. Ela nos diz que devemos mudar. Antes de ficarmos doentes, sofremos emocionalmente, como ocorre geralmente. Mas a maioria de nós não tem consciência disso e não presta atenção nisso, nessas pequenas desilusões sentimentais, pequenos desajustes emocionais que nos levam à defecção no corpo físico. E se continuamos com essa visão não saudável, pensando e vivendo de modo negativo, com os pensamentos de ira, raiva, egoísmo, etc., aí chega a doença física e se aloja em nós. Ela nos força a parar e nos mostra que devemos mudar. Assim, portanto, a doença é um sistema de feedback, ou seja, retorno da informação, embutido em nossa existência humana, nos ajudando a parar com aquilo que não é bom para nós. A doença nos freia. Ao contrário de ser um mal, ela pode ser um bem, desde que nós percebamos pelos nossos instintos e sentimentos de que aquilo é algum aviso que veio nos alertar. Assim, se estivermos com um diagnóstico de uma gastrite de fundo nervoso, por exemplo, não bastará tomarmos um medicamento prescrito pelo médico, aliviando os sintomas, e ignorarmos o aviso que o corpo está nos mandando com a gastrite. Até porque não existe, tecnicamente falando, gastrite nervosa, mas sim uma pessoa nervosa que desencadeia uma gastrite. Então, o perigo disso tudo é realizarmos um tratamento médico cuidando apenas dos efeitos da gastrite, sem cuidar do dono da gastrite, que somos nós, o espírito imortal inteligente. Então, tudo isso para nós chegarmos à conclusão: posso eu curar o meu espírito? A conclusão vai ficar para cada um, evidentemente. Mas através da vontade explícita, como disse o leproso lá, quero, Jesus disse para ele, ser limpo. E ele se curou. Então passa por uma atitude, um movimento interior. E isso, de qualquer forma, está em nossas mãos, para que nós consigamos esse estado de saúde mais feliz. Devemos lembrar, como disse a nossa escritora, que nem tudo que nós fizermos pelos outros, como a gente costuma, na casa espírita, sair arvorando sem fazer a caridade,
né? Os outros também farão por nós. Nem tudo que nós fizermos por eles farão por nós. Aí, o que pode acontecer? Desilusões, tristezas, embates interiores, como ocorre muito, e que muitas vezes também me ocorreu, né? No entanto, saibamos nós, com exemplo no supedâneo de Chico Xavier, de que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina, que ela retorne sobre seus passos, sem data prevista de retorno. Este ensinamento nos leva a uma reflexão sublimar. A que Jesus falou outrora, que a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. A paz não nasce por mero acaso, como disse a escritora Vera Jakubowski. É preciso buscá-la com vontade. Ela se encontra no exercício íntimo do nosso próprio ser. Então, o amor incondicional que esta autora fantástica, Joselma Coelho, nos traz, é de que é o único remédio capaz de sanar todas as enfermidades do homem. O amor incondicional é irrestrito, diz ela, aos nossos irmãos de humanidade. E para que isso ocorra, nós precisamos nos despir das mazelas, dos infortúnios, dos vícios, dos orgulhos, das vaidades e tantos outros sentimentos menos dignos que nós carregamos em nós, e entoar mentalmente, se pudermos, o que diz lá em Coríntios 1, versículo 13, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda, diz o evangelista, que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, diz ele, é sofredor, é benigno. O amor, diz ele, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, como disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas após isso, a cura pelo Espírito se faz, porque pelo amor incondicional, isso é possível. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, olha o evangelho fantástico com o ensino espírita, conhecemos. E, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, ou seja, a evolução dos mundos, e nós crescermos no conhecimento, então o que é em parte será aniquilado. A luz se fará e nós habitaremos mundos mais elevados, como foi prometido a nós. Quando eu era menino, olha os conhecimentos da verdade que diz o Evangelho. Falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, expandi o conhecimento, acabei com as coisas de menino. Jesus disse outrora que deixai vir a minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Ou seja, o sentimento de humildade, de compreensão, do amor sem interesses. E aí ele conclui: porque agora vemos por espelho em enigma, como ela nos retrata aqui,
mas então veremos futuramente, face a face. Agora conheço em parte no mundo que habitamos, mas então conhecerei como também sou conhecido. E conclui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior deles é o amor. Termina a mensagem maravilhosa. Então, para a conclusão nossa, pode ser paradoxal para nós que no século da ciência e da alta tecnologia que nós vivemos hoje, o amor passe a governar a vida e os seres humanos, pois que outra alternativa não existe. Por mais que cresça a ciência, por mais que evolua a tecnologia, nós precisamos ter ou adquirir em nós essa identidade com Jesus, para que nós suplantemos em nós a cegueira espiritual que ainda se abate em nós, que ainda nós carregamos, apesar dos pesares, apesar da doutrina espírita, apesar dos estudos, apesar de tudo, nós ainda carregamos a cegueira espiritual. Tanto é que ainda nós estamos sofrendo e lamuriando dia após dia. Era essa pequena mensagem que tinha para hoje. Desculpamos-me pelo passar da hora e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Vou fazer a prece? Vou aproveitar a prece hoje, como tem a ver com o tema, e ler ao pé da letra uma prece recebida por Jerônimo Mendonça em Utuiutaba, Minas Gerais, no dia 22 de julho de 1978, intitulada Senhor, ensina-me. Senhor, ensina-me a ser cada dia mais calmo e paciente, a não julgar meus semelhantes, a não criticar negativamente a quem quer que seja, a não falar com agressividade, a ouvir com discernimento, a ver sem malícia, a amar com renúncia, a perdoar sem restrições, a olvidar todo mal, a estudar com perseverança, a não acreditar no cansaço, a superar o desânimo, a não invejar os que são felizes, a amparar os menos felizes, a ser voluntário no bem, a compreender a dor, a estar contigo nas boas obras. Senhor, ensina-me a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado a todos.